Patrícia, então, quero te parabenizar. Desculpe, Luciano, desculpe, deputado, eu não estou muito acostumado à tribuna. Eu acho que isso é um grande momento. Eu acho que nós vamos conseguir trabalhar juntos para que isso aconteça. Estamos bem próximos disso, como nunca estivemos. Eu acho que nós estamos agora estruturados para dar partida a um caminho e que ele vai se concretizar. Eu acho que essa audiência pública só vai trazer mais informações para que a coordenação de praias, porque o Paulo Freitas, um outro atraso, é que a saída do Paulo Freitas e a entrada do Roberto Rocco deu um hiato grande nisso aí. Porque em Itaipu, além do projeto para a ocupação da praia, ordenamento da areia da praia, feito com os comerciantes, e que incluía os pescadores artesanais, teriam um espaço para isso. Também estamos trabalhando no canto de Itaipu, que vamos fazer da praia de Itaipu e seu comércio, um comércio que vai atender principalmente, com muita facilidade, as pessoas com deficiências físicas. Vão ter acesso tranquilo, com rampas, com tudo, que nós estamos trabalhando em Itaipu para que esse ordenamento dessa praia aconteça uma primeira. A obra do calçadão de Piratininga, que está programado para terminar agora, o projeto de estudo de como vai ser feito, é outra grande notícia para Piratininga. E essa reformulação dos quiosques, eu acho que tem que acontecer. Nós estamos falando de quiosque 40 anos atrás. Era um tempo diferente, a frequência era menor, você não tinha tantos problemas, né, que chegavam nele. Um banheiro só na Charita era suficiente. Não, na Piratininga, as pessoas já saíam logo. Quer dizer, tinha um banheiro em cada quiosque. Hoje não dá mais. Um banheiro não dá, tem que ter 3, 2, 3. Sim, mas já está autorizado. É isso que eu estou dizendo, Jorginho. Jorginho, olha só. Taquatiara não tem banheiro e agora já tem autorização não só da prefeitura para fazer, está se fechando isso, com apoio da SOAME, que é uma sociedade fechada, Taquatiara a gente conhece, muito poderosa, tá certo? Que não queria. Mas que não é dona da cidade. Não estou discutindo isso. Você tem razão, eu também tenho minhas redes sociais. Mas acontece politicamente isso, você sabe disso. Claro. A pressão da sociedade taquatiara fazia com que isso não acontecesse. O problema da Restinga Taquatiara. Eu sou do tempo que eu chegava em Taquatiara, andava de carro na calçada da praia, na rua da praia, e via a praia toda. Eu não precisava saltar para olhar no meio do mato, que dizem que é Restinga. Por mim, raspava aquilo tudo, porque a Restinga realmente é outra coisa, não é aquilo que está lá. Aquilo é matagal, entendeu? Horror aquilo. Então, quer dizer, vai ter, se Deus quiser, agora. A reformulação desses quiosques, eu acho que essa estrutura tem que ser mudada. Tem que ser mudada para que nossa cidade tenha realmente uma produção de trabalhos e fatores que ajudem que o turismo de praia, que é um turismo forte para nós, aconteça com qualidade, com atendimento perfeito, que eles venham e serão bem recebidos e bem atendidos. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que nós já estamos no caminho certo. Parabéns pela audiência, que eu acho que vai dar mais um pontapé nisso. Eu acho que a gente vai dar mais um grande passo nisso, tá certo? E vamos junto aí, o pessoal da região oceânica. Obrigado, muito obrigado, companheiro. Rodrigo, e segue, depois do Rodrigo, no ponto de bebê da Praia de Caraí, Evandro Barreto, da Associação Food Truck do Barreto. Boa noite a todos aí, saúde e paz para vocês todos. Agradecer aqui a presença de todos da mesa, parabenizar a mesa também, a presença do deputado, dos vereadores, do executivo aqui presente. Vou contar um pouquinho da história. Projeto Orla está chegando em Niterói. Projeto Orla já chegou no Rio de Janeiro e o mesmo problema que vocês todos que vocês têm aqui já foi solucionado no Rio. Eu acho que falta um pouquinho mesmo da ajuda do poder público, da forma que eles vêm trabalhando na praia. Eu vou falar um pouquinho fora dos quiosques. A facilidade de ter a autorização para que se possa colocar. Eu vou lá nas canoas havaianas. Eu gostaria de saber de que forma foi autorizado pela União e pela Prefeitura de Niterói mais de 20 canoas havaianas na Praia de Caraí. Não pode canoas havaianas e não pode os barquinhos dos pescadores que trabalham na sua pesca. Isso é uma das minhas perguntas, pode ser respondido depois. Outra coisa, alguns quiosques que trabalham com banheiros e outros não. Aí falaram que Caraí não pode ter banheiro, mas pode ter 2 cabines policiais com banheiros. Porque falaram que Caraí não pode ter banheiro, mas as polícias podem ter banheiro. Tudo bem. Agora, eu gostaria de saber, os quiosques que trabalham 24 horas na Praia de Caraí são amigos meus. Eu mesmo estou ali há 21 anos, vou fazer agora, com o Point do Bebê.
Antes eu levava 3 brinquedinhos para minha filha brincar, minha enteada e depois minha filha. Depois foi crescendo, e eu fui atendendo a população da forma que eu venho atendendo, não só a todos os moradores de Niterói, que têm filhos que frequentam lá, visitantes de outras regiões. E eu ouço muito críticas, porque só no Rio de Janeiro começou com o Baixo Bebê Leblon, não era quiosque, depois do projeto Orla, o Baixo Bebê Leblon virou quiosque organizado com banheiros, recebe as famílias todas, inclusive também recebe muitos artistas, novela da Globo já foi filmado lá, e eu parabenizo muito a organização do projeto Orla, o executivo do Rio de Janeiro, porque contribuiu para que tudo lá fosse dar certo. O que eu tenho para poder ter na Praia de Caraí, poder fazer na Praia de Caraí, a alegria das crianças, que eu não cobro nada, é totalmente gratuito, é uma liminar da justiça há 11 anos. Eu fui prejudicado ali na retirada dos meus brinquedos, pela madrugada, pelo poder público aqui em Niterói, falando que os brinquedos eram irregulares na praia. Engraçado, eu fiquei de 98 a 2002, apoiando assim a gestão no qual me deixou trabalhar, e ali eu não criei para ser projeto. Como eu falei, eu levei 3 brinquedos para minha filha brincar. E de 98 a 2002 eu tive a mídia totalmente direcionada, o Ponte de Lazer, o Ponte dos Brinquedos, projeto de lazer, projeto disso. Saímos do jornal, desde o Jornal de Bairro até o Jornal do Brasil, o Jornal o Globo e tudo mais. Ali, em 2007, foram retirados os brinquedos da mesma forma que foram quebrados, destruídos todos os quiosques, os postos artesianos, que eu sou a favor e sou contra da maneira que é feito. A maneira que é feito na calada da noite, poço artesiano na praia, realmente sem uma parte técnica, sem um engenheiro e tudo mais, aquilo ele pode futuramente causar um acidente, que já houve poço que afundou. Se tivesse alguém em cima, teria sido como uma areia movediça. Eu acho que falta, sim, um pouquinho mais de força de vontade, sim, 2 gestores do Executivo, do Legislativo, da forma que o Paulo hoje está. Quero parabenizar muito essa audiência, não está tendo baderna, não está tendo carro de som na rua, não está tendo briga política, não está tendo incentivo de vereador, vai lá, vamos batalhar contra, ou então vamos batalhar a favor. Na realidade, eu acho que vale muito o quê? A união faz a força, nunca é tarde. Eu gostaria de parabenizar a todos aqui, os donos de quiosque, gostaria de parabenizar a vocês essa luta. Essa luta é nossa, e a gente não serve a gente, a nossa família, a gente serve os eleitores. E eu quero botar bem claro isso para você. Eu só continuo hoje em dia no Ponte do Bebê, porque ali são formadores de opinião que vão no meu projeto da mesma forma que vão nos outros. Eu sou o 2º no estado do Rio, e lá no Rio já tem 4 autorizados pelo projeto Orla, e todos eles viraram quiosque. Então, eu acho que não é difícil vocês conquistarem o êxito nessa luta de vocês. Eu, na realidade, quando tiraram meus brinquedos lá da praia, os nossos brinquedos, porque os filhos de vocês, netos de vocês, também brincam lá, tiraram os brinquedos, eu fui chamado para um acordo. Que acordo era esse? De voltar e apoiar politicamente aquele que me colocaria ali de novo. Sabe o que eu fiz? Eu procurei o fórum, eu procurei o plantão judiciário e ganhei uma liminar, e essa liminar está até hoje. Ela não é julgada, eu não sei o porquê. Eu nem quero que seja, não está a nosso favor. Se for julgado eu perder, acabou o brinquedo para todo mundo, não é isso? A minha vontade era de poder falar mais outras coisas aqui, sendo que eu não estou com vontade de falar. Vocês procuram a minha página lá e eu falo muita coisa. Na página do Ponte do Bebê, na página do Rodrigo do Parquinho, porque lá eu falo a verdade. Eu não estou aqui para brigar, para criticar, apesar de que minhas críticas na cidade são construtivas. E eu acho que a luta vai continuar, vocês vão ser vencedores. O projeto Orla não é um projeto de um peso e 2 medidas. Ele tem que ser igualzinho do Rio de Janeiro, está todo mundo lá trabalhando, está todo mundo com banheiro, está todo mundo lá grato ao projeto Orla, grato à união, e eu acho que aqui vocês vão vencer, sim. Nunca é tarde, nunca é tarde. Mesmo que aqui a presidenta está hoje em dia presente, a ex-presidente, você está aqui representando, e eu acho que, se ela não pôde ver a vitória de vocês, dela, no qual vem batalhando esses anos todos, eu acho que você vai poder ver, se você um dia, se demorar, outros vão poder ver, mas nunca é tarde. Eu estou lá há 20 anos, batalho a beça por aquilo ali, e eu vou falar uma coisa para vocês. Paulo, me desculpa, desde
que foi a polêmica da retirada, Operação Choque de Ordem, Operação Araribóia. Desculpa aí a cidade, foi bem coisa de índio mesmo. Por quê? Foi a polêmica, retirar os brinquedos uma semana antes do Dia das Crianças. Eu poderia voltar, mas se eu aceitasse o acordo que foi proposto lá na Neotur, não era nem Neotur, era Enitur. O engraçado é que em 2009, eu fui nomeado a Neotur. Eu fui nomeado na Neotur. Eu tenho minha nomeação no Jornal Oficial do Município, meu nome está lá completo, fiquei lá 4 anos para poder ver se alguém ia regularizar meu projeto. Não regularizaram, não. Por que eu estive lá? Então, a gente tem que prestar atenção que, às vezes, a politicagem atrapalha todo o nosso trabalho, tá ok? Então, acho que vocês têm que lutar com unhas e dentes pelo objetivo de vocês. Eu faço o lazer, e vai me desculpar, eu estou há muito tempo para vir aqui, eu estou há muito tempo para pedir uma audiência para as mães, lotar isso aqui de criança. Eu tinha vontade de trazer um caminhão de areia e botar na porta da prefeitura. Isso ali. é uma proposta? Vamos fazer. Vamos fazer. Várias crianças, vários filhos de vereadores brincaram no meu projeto. Eu estou lá há 21 anos. Quem brincou com 5 está com 26. 2020 vem aí. Não estou aqui para fazer política, não. Mas eu acho que é isso aí. Quem brincou com 5 está com 26. Quem brincou com 10 está com quanto? Eu estou com 21, hein? Então, aqueles que brincaram lá estão levando seus filhos e eu não tenho a regularização daquilo ali. Eu vou te procurar. Presidente da Neotur é novo. Já procurei todos eles. Me deram uma oportunidade em 2008. Será que me deram para me calar? Eu não vou me calar enquanto o nosso projeto não estiver regularizado, enquanto eu não passar em quiosque de quiosque para apertar a mão de vocês e falar: eu conquistei, vocês conquistaram, a vitória é nossa. É isso que eu preciso falar para vocês. Hoje em dia, sabe em que posição eu estou? Eu vou falar, cara, eu não tenho medo. Eu acho que Jesus está comigo, eu acho que Jesus está presente também. Hoje em dia eu faço parte da Secretaria de Obra, eu não sei o que é um tijolo, eu não sei o que é um cimento, cara. Vocês me desculpem aí, eu acho que eu não era para estar na Secretaria de Obra, eu acho que era para na Secretaria de Lazer. É só isso que eu tenho que falar para vocês. Ok, obrigado, pessoal. Eu vou pedir, o pessoal, não sei se é porque eu estou coordenando a audiência, o pessoal está falando mais do que eu. Tá aí, rapaz, e eu que tenho a fama, né? Eu estou ouvindo tudo. Vamos tentar ser mais objetivo. Não é que os elementos que estão sendo colocados não sejam pertinentes, não. O que o Rodrigo, todo mundo conhece o Rodrigo, os meus filhos que hoje estão com uma idade, também brincaram alguns momentos lá nesse parquinho que ele tem, e tem papel relevante. Eu queria chamar o Evandro e depois a Pamela, ou Pamela, e queria anunciar a presença da companheira deputada federal Talíria Petroni, que... Do PSOL. Não tem outra Talíria, então todo mundo sabe que é do PSOL. É a Talíria que está ali. Considera-se na mesa. Companheiro Evandro, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite, mesa. Eu gostaria de começar puxando vários ganchos de coisas que já foram ditas aqui, porque foi muita coisa dita. O primeiro deles foi agradecer ao Paulo, que foi a primeira pessoa que me recebeu aqui na Câmara quando eu tive problema com a Prefeitura em 2008. Lá se vão 11 anos. E eu sou comerciante de rua, eu tenho food truck, lá nós no Barreto temos uma associação de food truckers, e essa associação nasceu do dia a dia das pessoas convivendo, tendo necessidade de diálogo com a Prefeitura, com a Câmara. Fomos muitas vezes recebidos aqui por vários vereadores. Eu queria, primeiro, você do Piratininga, eu esqueci teu nome, Jorge, dizer que a nossa vitória que nós tivemos, nós temos hoje uma lei 3323 de outubro de 17, que permite o trabalho de rua. Você deve lembrar disso, né? Que foi uma discussão muito ampla. Nós fizemos uma lei, que é uma lei de autoria do vereador Leonardo Giordano, que não está presente aqui, na qual eu pude dar várias contribuições. Felizmente, essas contribuições ficaram. Foi uma lei de 4 páginas, essa lei depois foi sancionada pelo prefeito Rodrigo de uma página só, ou seja, absolutamente desburocratizada, uma lei simples que permitia que todo mundo trabalhasse dentro de certas condições. Então, foi uma vitória muito grande. E começou numa audiência pública aqui em janeiro de 2015, ou seja, tivemos uma luta de aproximadamente 3 anos para conseguirmos. Começou um pouco antes de janeiro de 2015, mas a primeira audiência pública foi em janeiro de 2015, conseguimos. Então, essa primeira audiência pública para esse tema é o início do caminho da vitória, com certeza, mas tem que passar pelo poder público, né? Tem que passar por todos os poderes. A Câmara de Vereadores, realmente, eu venho bastante aqui, venho
procuro estar presente, porque os vereadores são um caminho de diálogo. Recentemente estive aqui, aproveitando o nome do Boechat, e sugeri a modificação daquela praça do Rádio Amador para a Praça Ricardo Boechat. Isso tem que ser apresentado por um vereador, vim aqui, né, na Câmara para sugerir. Então, eu quero colocar uma coisa principal. O trabalho que venha a dar um bom resultado no processo de organização dos quiosques. Eu, com food truck, com a minha experiência, eu trabalho não só com food truck no Barreto, mas eu também trabalho em São Francisco. O que eu posso dizer é que, ao longo dessa minha experiência, as pessoas que vão à rua ou que querem ter outros tipos de lazer não necessariamente querem ir a restaurantes. No quiosque, a gente pode botar o pé para o alto, tomar uma cerveja gelada, conversar com o quiosqueiro de igual para igual, sem ser o burocrático de abrir uma porta, ser recebido por um garçom que vai puxar a mesa, trazer a conta e boa noite, obrigado. É uma coisa diferenciada que nós, da rua, podemos dar. Isso faz parte, na minha concepção, Paulo Eduardo, de uma coisa extremamente importante, que Niterói tem um potencial fantástico, que é absolutamente inexplorado, me permita o presidente Daniel Tur, mas o potencial de Niterói para o turismo é extremamente elevado, extremamente. Nós, com certeza, exploramos uma fração absolutamente ínfima disso, absolutamente ínfima. Nós temos aquilo que eu chamo sempre, que eu boto em tudo que eu tenho meio de comunicação que eu tenho, o pôr do sol mais bonito do mundo. Conheço alguma coisa mundo afora, eu posso dizer que é o pôr do sol mais bonito do mundo. O pôr do sol mais bonito do mundo, com serviços de qualidade oferecidos para as pessoas que vêm se divertir em Niterói. A primeira pessoa a usar o turismo de Niterói tem que ser o niteroiense, ou seja, conhecer a cidade, conhecer os serviços, saber onde tem, como localizá-los e depois poder oferecer ao público de fora. Eu recebo muita gente de São Gonçalo, Itaboraí, Baixada Fluminense e Rio, né? Mas nós podemos estender isso a um público extremamente maior, Brasil no início e depois até o exterior, por que não? Né? Me disse, eu estou me estendendo muito, Paulo, me corta se precisar. Está quase falando igual a mim. É o parâmetro, né? É o referencial. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, se nós tivermos bons serviços, é importante demais, isso tudo que está sendo discutido aqui é tema demais que eu não consegui memorizar, ser regulamentado, ser regularizado com o máximo de autonomia, de liberdade de função das pessoas, respondendo a critérios como, por exemplo, limites de ocupação de solo, porque a rua é das pessoas em seus momentos de lazer, ou indo para o trabalho, etc. e tal. A rua tem que ser do povo. Porém, nós precisamos ter o exercício das nossas atividades que nos vão dar remuneração e possibilidade de vida, então podemos utilizar isso dando à prefeitura de volta alguma forma de contribuição, que no caso são contribuições efetivas, na forma de taxas, na forma de etc., que nós temos que pagar, queremos pagar. Né? Agora, a coisa mais importante que eu queria falar aqui, e aí vai envolver a prefeitura, me permita, mas é uma coisa extremamente importante. Eu fiz uma experiência em junho do ano passado, em plena Copa do Mundo, fui fazer um teste no interior de São Paulo, numa pequena cidade. Nem tão pequena, uma cidade de 150 mil habitantes. Eu consegui autorização para trabalhar, Paulo Eduardo, em 5 minutos. Nós conseguimos fazer uma lei em 3 anos e meio. Há necessidade de que todos, não só os poderes, como nós também, nós somos corresponsáveis por tudo o que acontece na cidade. Se não cobramos, se não vamos para as redes sociais e botamos o dedo na ferida, nós não conseguimos resultado. E temos conseguido. O exemplo recente foi a questão do aumento do salário, que o Paulo Eduardo fez uma exposição fantástica aqui no dia que eu estava aqui. Nós temos visto algumas brigas que as redes sociais têm apresentado resultados favoráveis a quem faz a demanda, principalmente a população e a sociedade organizada como um todo. Então, o que eu peço, como adendo a tudo que eu escutei aqui, é que os poderes possam ter mais agilidade, tenham mais agilidade na decisão, né? Que façam, porque cada um de nós aqui, e é o caso da Prefeitura do Interior de São Paulo, foi recebido pelo secretário de Finanças do município, ele me estipulou uma taxa, trabalhei 6 dias, paguei uma taxa pelos 6 dias de trabalho, o dinheiro foi para os cofres do município. Nós temos que dar dinheiro para o cofre do município, o município precisa do dinheiro do cofre cheio para poder fazer seus serviços. Educação, 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 primeiro tudo, depois saúde e transporte. Então, nós temos muito em conjunto. E um último dado que eu gosto sempre de dar, a importância do turismo enquanto atividade comercial. O PIB da Espanha, 12% do PIB da Espanha é do turismo.
A Torre Eiffel, 15 mil metros quadrados no solo do noroeste de Paris, recebeu em 2016, ano olímpico no Brasil, 6 milhões e 900 mil turistas. A Torre Eiffel, 15 mil metros quadrados. O Brasil recebeu 6 milhões e 600. Então, nós estamos defasados em relação ao turismo, uma barbaridade ainda absolutamente incomparável a qualquer coisa. Podemos fazer com que Niterói seja um município a se lançar para o turismo de forma muito profissional. E o primeiro produto, minha sugestão, é o pôr do sol mais bonito do mundo. E, logicamente, a agilidade para atender essas demandas que foram aqui colocadas, para que nós possamos realmente contribuir com serviço de qualidade, com produtos da nossa cidade, enfim, com a cidade como um todo, né? Obrigado, gente. Obrigado você, Evandro. Pamela ou Pamela? E em seguida, Carlos Eduardo Menezes. Eu vou ler enquanto a Pamela fala. Depois do Carlos Eduardo tem o Baiano, depois o Moisés, depois o Tinoco. Fernando Tinoco. Boa noite a todos. Queria agradecer a Patrícia, a todos vocês. Queria dizer que, em nome dos quiosqueiros de Taquatiara, que a gente compartilha de toda essa luta, também está há muito tempo. Só eu estou há 12 anos, minha filha nasceu, cresceu no quiosque, e os outros companheiros estão lá há muito mais tempo também. Mas eu queria colocar uma questão, não sei se eu estou falando, que o nosso secretário regional colocou da Associação de Moradores, e queria até fazer um questionamento para a Prefeitura também, porque lá a gente tem uma assinatura de um TAC há mais de 18 anos, e ele descreve obrigações e deveres que não estão muito claros, que também não tem formas de cumprimento, e que a Associação de Moradores utiliza constantemente como fundamento para entrar com vários processos administrativos contra a gente durante todos esses anos. A gente tem um bolo assim de... Fala pertinho aqui. Uma pilha grande de processos administrativos que são iniciados pela Associação de Moradores contra a gente por qualquer bobagem, inclusive com mentiras claras e nítidas o tempo inteiro, e a gente não sabe como se defender, e não sabe também da validade desse TAC que foi assinado há 18 anos, sendo que tem um código de postura, tem outras legislações que vão até contra certas coisas que estão no TAC. Então, é mais colocar essa situação... Você sabe se é Ministério Público Estadual ou Federal? É estadual. Estadual. Eu constantemente tenho que ir lá para poder responder. Durante 12 anos que eu estou lá, quase todos os anos a gente tem que ir lá para poder responder processos administrativos, que a Associação de Moradores, inclusive, usa o próprio DPO, a Força Policial, para pressionar a gente com várias questões sem ter o direito de fazer isso. A gente fica na mão deles, parece realmente uma idade média, assim, e eles têm a Força Policial ao comando deles, entendeu? O tempo inteiro. É muito difícil. Então, além de todas essas dificuldades que a gente passa e compartilha, ainda tem essa situação que é muito complicada lá em Taquatiara. Eu só queria colocar isso e agradecer a vocês. Que bom que está todo mundo aqui. A respeito disso, vem aqui rapidinho, Boixá, por favor. Com licença, obrigada. Sim, continuam fazendo. Nos últimos meses, não. Os últimos meses, não. Mas durante todos esses anos... mas a gente, desculpa, só gostaria de saber qual é a validade do TAC e quais são os mecanismos da gente Mas fazer isso nós vamos realmente. ver, inclusive nós do Poder Legislativo e do Governo vamos verificar. É muito importante. Para mim, fala. Assinou esse TAC, a informação que eu estou tendo na época seria, a DEIS não assinou. Tem mais de 18 anos. E E eles usam isso como fundamento no Ministério Público para estar constantemente atrapalhando a gente. e dificultando Você nosso preencheu a trabalho. lista de presença, nós do Poder Legislativo, em conjunto com o Poder Executivo, Obrigada. vamos verificar. Obrigada. As relações da SUAME na cidade de Niterói são conhecidas de muito tempo. Taquatiara é uma área do território da cidade muito especial, em relação à qual os moradores, no que convém, consideram uma área mais dele do que de nós todos, quando na realidade a gente tem que ter uma relação que é diferente da que tem atualmente. Tem problemas e a gente tem que encarar o problema. O território é de todos nós. Assim como os moradores de Santa Bárbara tiveram uma linha de ônibus que os trazem, pagando uma única passagem de Santa Bárbara para a praia de Charitas, e o morador do Barreto tem que pagar 2 passagens para chegar na mesma praia, nós temos que discutir a cidadania em Niterói como um direito de todos. Todos no território têm direito a todos os lugares. Os moradores de Charitas, como eu, não somos donos da praia de Charitas.
Os moradores de Caraí não são donos da praia de Caraí, o território é de todos os niteroenses. E a gente deve construir relações na sociedade que garantam esse direito de ir e vir a todos e do uso pleno do que é belo na cidade para todos os niteroenses. Nem todos podem morar no lugar mais bonito da cidade. Nós é que temos que transformar todos os lugares da nossa cidade em lugares bonitos para se viver e para se curtir. Isso é um trabalho da cidadania, com as escolhas que nós fazemos, para o bem ou para o mal. Eu queria então chamar o Carlos Eduardo, e depois do Carlos Eduardo, Baiano, tá? Tudo bem, Carlos? Obrigado pela presença. Você é alto, puxa esse microfone aí. Aí. Tá bom, sim? Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero cumprimentá-lo, que nós tivemos uma grande luta há 3 anos, quando os profissionais de areia da praia de Itacoatiara, eles estavam para fechar a sua atividade profissional, e graças ao senhor e ao seu grupo da legislação anterior, houve um êxito em fazer a renovação da carteira de 21 profissionais. Não fui apenas eu, o conjunto dos vereadores Teve um grupo. Claro. Teve um grupo. Mas eu sou publicitário, eu morei em São Paulo durante 30 anos, e nesses 30 anos eu conheci boa parte do litoral brasileiro e cheguei a uma constatação. Todos os lugares em que tinham praias maravilhosas tinham um serviço de atendimento ao cliente. E a maioria subvencionado pela prefeitura. Então, eu gostaria especificamente de falar hoje de 3 pontos: Piratininga, Itacoatiara e Camboinhas. Sou independente disso, sou conselheiro da SOAME e fui um dos fundadores da SOAME há 35 anos. E o ponto principal era a preservação, que ela até hoje está abandonada em diversos setores. Como disse o nosso amigo Boechat, a Restinga hoje é um matagal, inclusive sujeito a crimes das mais diversas ocasiões. Lá tem verdadeiras cavernas que você do lado de fora, você não tem ideia o que está acontecendo lá dentro. Se pegam uma pessoa e jogam naquela caverna, você vai levar 1 semana para descobrir pelo cheiro. E há uma pena, e a SOAME ela está se esforçando com todos os órgãos públicos, e, infelizmente, até hoje, a Restinga está daquele jeito. O máximo que foi autorizado, a coisa de 25 dias, foi cortar a parte que delinea a calçada. Quer dizer, é coisa de maluco isso. Mas eu queria falar dos profissionais, principalmente de Piratininga e Camboinhas. Eu conheço a luta deles há mais de 20 anos. É uma luta dura e que hoje nós temos um grande problema. Nós não temos mais verão, não sei se vocês já perceberam isso. O índice pluviométrico mudou completamente. Nós estamos tendo agora uma estação, abril e maio, que deve ser muito melhor que a estação propriamente do verão. No verão, eles tiveram uma condição de subsistência boa em janeiro e devolveram tudo com juros e correção em fevereiro e no carnaval. Então, eu respeito muito a posição deles, sou grande amigo de todos eles, e dentro da publicidade, tudo que eu possa ajudá-los, eu ajudo, e com isso nós criamos uma grande família. Acho que tudo que foi falado é muito válido, e como disse a senhora, cada praia tem uma personalidade diferente. É muito difícil, numa audiência pública, nós falarmos de todas as praias ao mesmo tempo. Por isso que está acontecendo setorialmente, cada um falando de uma determinada praia. Eu acho, sinceramente, eu sou amante de Niterói. Nesses 30 anos que eu fiquei como empresário em São Paulo, todo final de semana eu voltava para cá.
até uma hora que eu falei, não quero ir mais para lá, quero ficar aqui, e continuo na minha atividade profissional aqui. E tenho histórias que talvez alguns dos senhores conheçam. Eu trouxe, em 1965, ainda estudante do Abel, eu trouxe Eli Regina pela primeira vez aqui no Caio Martins. Desde aquela época que eu amo Niterói e faço tudo que é possível para trazer alguma coisa para Niterói. E eu sinto uma única coisa: enquanto a prefeitura não subsidiar esses profissionais, nós sempre teremos problemas. Porque não adianta se fazer um escopo de uma orla, se a prefeitura não entrar com a parte para eles conseguirem sobreviver. Não tem de onde tirar dinheiro. Se o senhor pegar qualquer profissional de areia e da parte superior, o senhor vai verificar o grau de dificuldade que todos estão passando. Então, é até uma coisa curiosa, que nós tivemos uma audiência há uns 3, 4 anos, no Cafubá, e era com o coronel já falecido, eu esqueci o nome dele. Jardim. O coronel Marcos Jardim. E teve uma hora que ele foi em cima, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não é possível e tal. Aí eu pedi a palavra e falei, coronel, o senhor já foi barraqueiro. Ele ficou, porra, como é que é isso? O senhor já foi barraqueiro. E, inclusive, o senhor tinha dificuldade para conseguir jogos de mesa, o senhor recebeu banho de dinheiro de muitos clientes. Aí ele falou, vamos mudar de assunto. Quer dizer, terminou em brincadeira. E essa que é a grande verdade. Então, a única coisa que eu acho e que eu firmaria, nós não podemos esquecer a vida útil de cada profissional de quiosque de todas as praias. São profissionais de 40 anos, 45 anos, que estão firmes. E, de repente, entra uma lei para fazer uma licitação, e aí vai tudo para a casa daquele lugar. Então, isso que eu gostaria de enfatizar, eles não podem ser prejudicados por uma nova era. Tem que preservar o grau de idade de todos eles, idade profissional que está no lugar. Quero agradecer e, mais uma vez, cumprimentá-lo pelo esforço que o senhor e seus companheiros fizeram na época dos profissionais de areia de Taquatiara. Muito obrigado. Obrigado você, Carlos Eduardo. Baiano e, em seguida, Moisés. Queria anunciar nas galerias o presidente do nosso partido. Boa noite, quero agradecer a todos. Companheiro Tiago Melo. Principalmente Renatinho, meu amigo de muito tempo, o vereador que eu estou conhecendo agora, o Paulo Eduardo, e todos que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Alberto, popular baiano, estou na Praia de Caraí já desde 18 anos de idade, e eu quero agradecer, Renatinho, a oportunidade que vocês estão me dando aqui, para mim saber aqui do senhor aqui, que ele é da CRINA, porque que só nós aqui da Praia de Caraí que pagamos pelo lixo de coco, e as outras praias nenhuma paga pelo lixo de coco que são retirados. E eu recebi um comunicado que a partir do dia 30 agora, desse mês, não vão mais tirar nosso lixo. E a partir do dia 30, o que é que eu vou fazer com o meu lixo? Vou comer ele? Isso que eu quero saber. O senhor que é da CRIN? Hã? Ah, a CRIN. Quem que vai tirar o lixo a partir do dia 30? Não, a gente vai dar tratamento disso junto à CLIN, porque nós também fomos surpreendidos com a notícia no jornal de que a empresa unilateralmente suspendeu. Não é CLIN, não é CLIN. Não é CLIN. Aqui está tirando o lixo. Mas olha só, assim como os problemas da cidade são jogados em cima dos vereadores, é a CLIN. Na cabeça das pessoas é a CLIN. É a CLIN que... O intermediário não. Então, a gente vai tratar com o governo a maneira pela qual o governo, através das empresas que ele supervisiona, de que maneira vai fazer. Nós vamos ter coco acumulado na Praia de Caraí, com certeza. Vai ter uma solução. Em São Paulo, só nós da Praia de Caraí que pagamos pelo lixo que tiramos. E Boa Viagem... Boa Viagem paga, né?
paga, você é de lá? O seu quiosque paga, porque os outros, sem seu quiosque, não pagam, não. É da mesma empresa que recolhia na praia de Caraí, você não sabe, né? A gente vai verificar isso, porque a gente também foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial. Tinoco, me ajuda, você lembra quando foi? Foi essa semana que passou. Hein, Renatinho? É um ofício. Eu também quero aproveitar a oportunidade, que breve, se Deus quiser, eu vou querer estar aí, ó, sentado aí na sua vaga aí, ó. Se Deus quiser, eu vou querer estar aí. Pô, você vai expulsar o Renatinho? Se Deus quiser, eu vou querer. Brevemente eu vou estar aí nessa cadeira sua. Se Deus quiser. Pô, aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa que no passado foi feito. Amarrar o Renatinho no poste lá. Porque o senhor Eduardo, eu estou aqui falando porque o nosso presidente está com problema, ele tomou muita água gelada de coco por causa da garganta ruim. Então, por isso, ele pediu que eu falasse para ele aqui. É o nosso presidente lá da associação, Miguel. Então, ele pediu para eu falar, que eu falasse aqui para ele. Que ele não está podendo, ele tomou muita água gelada, porque ele está muito calor, né? Ele pediu para falar lá para mim, lá, Baiano, valeu, eu estou falando. Tá ok, Baiano, obrigado, hein? Falou? Quero agradecer a oportunidade. Obrigado. E se Deus quiser, eu vou contar com todos que estão aqui, para brevemente, já estou correndo atrás disso, para mim estar aí na sua cadeira. Falou, Renato? Tá bom. Falou, obrigado, hein? Cara, não sei porque que ele escolheu a sua e não a minha. Perdeu, Renatinho. Baiano, obrigado, obrigado. Você não escolheu o Paulo, não, para entrar no lugar dele, por quê também? Porque ele gosta mais de você, por isso que a sua cadeira é melhor. Moisés, companheiro Moisés, por favor. Muito boa noite a todos. Acho fundamental essa discussão e é sempre importante que a Câmara dos Vereadores esteja abrindo espaços como esses para que a população de Niterói possa estar realmente aqui presente, trazendo as demandas. E é incrível que a gente percebe, né, tem quantas vezes nós estivemos aqui debatendo, né, Paulo, com demandas muito mais complexas, demandas muito mais complicadas, e hoje a gente tem aqui uma demanda trazida pelos quiosqueiros, coisas tão pequenas, coisas tão simples, né? Como é que às vezes em questões tão singelas a gente pode realmente, como poder público, atender da maneira adequada à população? Eu acho que é fundamental pensar, principalmente nos quiosqueiros, como pessoas que têm realmente uma atividade, né, familiar. O quiosqueiro, ele é, antes de tudo, um patrimônio da cidade. E é fundamental que a gente realmente exerça esse apoio às pessoas, porque eu, particularmente, me sinto muito feliz quando vejo uma discussão como essa, porque eu sou neto daquela que provavelmente foi a vendedora ambulante, a doceira mais conhecida da cidade. E é bom ver vocês aqui, bom ver que tem gente que está lutando, gente que está aqui junto com a gente, na nossa cidade, exercendo realmente a Niterói que todo mundo quer ver. Algumas coisas importantes que eu vi aqui, dentro dessa discussão que a gente está fazendo, e ouvindo vocês, a gente vai tendo realmente um ponto de vista muito diferente, muito positivo de tudo que está acontecendo. A maneira como a gente tem os quiosques disponíveis na cidade, ela não é homogênea, ela é heterogênea. A gente tem uma característica de quiosque em São Francisco, uma outra característica de quiosque em Caraí, em outros locais, e eu não sei, pelo que eu vi que o Poder Público se pronunciou aqui, se nós temos um estudo elaborado, até em conjunto com os quiosqueiros, de como a gente pode aproveitar da melhor maneira possível os quiosques de cada região, de maneira econômica, de maneira turística e de maneira social. Eu acho que seria importante a gente caminhar nesse aspecto, mas uma coisa em conjunto realmente com os companheiros dos quiosqueiros, para que a gente possa estar pensando da melhor maneira possível e tendo as melhores ideias sobre como utilizar de maneira adequada a região, como utilizar de maneira adequada, extraindo da melhor maneira possível para a cidade essa atividade comercial. E eu acho interessante, a gente comentou muito pouco sobre isso aqui, mas é fundamental, até em relação à questão do lixo, os quiosques de Niterói podem ser utilizados de maneira muito positiva do ponto de vista ambiental. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre resíduo que é resultado, né, da utilização do quiosque como lixo, por exemplo. Uma boa parte dos quiosques aqui vai servir água de coco. Você toma a água de coco, consome a polpa. O material resultante da casca do coco não precisa virar lixo.
A casca do coco hoje em dia é muito utilizada na construção civil, é muito utilizada na construção de móveis. Isso tudo, inclusive, se a gente consegue uma parceria bacana, uma ideia numa empresa que possa realmente utilizar esse coco como matéria-prima, deixa de ser lixo, deixa de ser peso para ser depositado em algum lixão e começa a ser utilizado de maneira positiva, até revertendo lucro para a economia da nossa cidade e para os quiosqueiros. Por exemplo, um quiosque, ele fica aberto, ele pega sol aberto o dia inteiro. Então, seria interessante, por exemplo, se a gente de alguma forma desenvolvesse uma forma, eu sei que isso é caro, é custoso, é uma coisa muito complexa às vezes, mas que os quiosques tivessem painéis fotovoltaicos que gerassem energia e a sobra dessa energia desse lucro para os quiosqueiros. Com isso tudo, você tem um impacto econômico positivo que vai gerar mais lucro, e esse dinheiro pode ser utilizado, inclusive, para abatimento das taxas que vocês têm que pagar, que com certeza estão impactando negativamente tudo que vocês precisam usufruir. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar do lado de vocês mesmo. É muito bom a gente poder estar aqui fazendo esse comentário. Eu acho que a nossa cidade tem um potencial de gente muito boa, dentre os quais vocês estão inseridos, e eu acho que a gente pode, sim, todo mundo caminhando junto, construir uma cidade cada vez melhor, superando os problemas que a gente sabe que tem de uma grande metrópole urbana, mas é fato, a gente vai seguir em frente. Nós vamos juntos colocar a nossa cidade de Niterói no lugar onde todos queremos que ela esteja. Obrigado, Moisés. Companheiro Tinoco. Tinoco, de além de militante, presidente recém-possado da Comissão de Serviços Públicos, de Políticas Públicas e Controle Social da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Nikit City. Bom, pessoal, boa noite. O Paulo me apresentou aí, mas também sou chefe de gabinete da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social aqui dessa casa. Trabalho com o vereador Paulo Eduardo. Sou amigo de muitos aqui, né? Jorginho, Caio, meu irmão, há mais de 20 anos que a gente se conhece aí, da Patrícia, né? Então, a gente vem numa luta aí há muito tempo, há bastante tempo. Eu quero primeiramente agradecer à Secretaria de Governo. Acho que é fundamental a presença, acho que foi muito importante a iniciativa do Conte de ter ligado para a gente aqui na Câmara, ligou pessoalmente para o Paulo para dizer que mandaria representante, que não poderia vir, mas que mandaria representante. Então, acho muito importante isso, acho que é o papel da Secretaria de Governo, né? Se a gente pegar lá na estruturação do Poder Executivo, a gente vai ver que esse realmente é o papel da Secretaria de Governo, de estar fazendo essa mediação entre o Poder Legislativo, a sociedade e o Poder Executivo. Então, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é importante fazer uma cobrança do porquê que os outros órgãos não vieram, que eu acho que faria parte também dessa articulação. Acho que o que a gente conseguiu de última hora, por exemplo, né, o companheiro da CLIN, a gente conseguiu ligar para lá, para a Secretaria de Governo, tentar forçar para... vamos tentar, a gente esqueceu de chamar, surgiu esse problema do lixo, e aí a gente conseguiu estar aqui, importante, foi fundamental. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente achou, por exemplo, que a Procuradoria mandaria representante. A gente achou que a ordem pública mandaria representante, a postura, né? Acho que é fundamental. A gente não imaginava que esses órgãos faltariam, né? Até porque essa audiência aqui não é uma audiência da oposição, não é uma audiência puxada pela oposição, não, é uma audiência de quem foi aliado do governo até pouco tempo, né? Por exemplo, nessa luta de Charitas. Nós fomos aliados do governo até o último minuto ali, para manter os quiosques, né? O Flávio lá articulou reuniões com a Defensoria Pública, Defensoria Estadual, né? Nós fomos lá na Defensoria Pública do Estado, articulamos reuniões, participamos das audiências na Justiça Federal, ao lado da Procuradoria, do COTRIC, dos procuradores que estavam naquele momento defendendo ali a presença, a permanência, a continuidade dos trabalhos do pessoal de Charitas. Então, é natural
que a gente chame essa audiência, né? É natural que a gente queira dar sequência a isso. Afinal de contas, fomos atores essenciais naquele processo de exigir que a União estabelecesse o termo de gestão, né? Que a Prefeitura tomasse a iniciativa e que isso fosse realmente efetivado, que foi o que salvou aqueles quiosqueiros, né? Porque foi juntado isso no processo da Justiça Federal e pronto, o juiz se deu por satisfeito, né? E ali se iniciou um novo processo, agora já em âmbito municipal. Então, é mais do que natural a gente estar puxando isso aqui hoje e ter esse requerimento de audiência pública aprovado pela maioria dos vereadores, pela unanimidade dos vereadores, que apesar de não estarem aqui, né, mas votaram e inclusive derrubaram o veto, né, um veto de um artigo nosso que já veio, inclusive, na proposta do Executivo, uma parte, que era regularizar e requalificar os quiosques da Orla, isso estava já, e nós acrescentamos um trecho nesse artigo que hoje vigora, que hoje é lei na cidade, e que eu vou ler de novo, o Paulo leu, mas é importante a gente deixar claro o que a lei diz, né? Que são objetivos da macroárea marinha de uso intensivo, que é o nome que o plano diretor deu. Um deles é regularizar e requalificar os quiosques da Orla em diálogo com os quiosqueiros que ali trabalham, assegurando sua manutenção e implantar infraestrutura para o atendimento ao turismo, inclusive com a previsão de instalação de sanitários públicos. Então está aqui, assegurar sua manutenção. Então o que a gente tem que fazer agora é discutir com o governo, e acho que esse é o principal objetivo da audiência, como o Paulo colocou no início, a gente começar essa articulação de como vai ser feito isso, né? Acho que a gente superou uma discussão que é de mais de 20 anos, né, de se vai ter uma nova licitação, se não vai, isso está superado. A gente está assegurando no plano diretor, que é aquele que prevê as diretrizes da cidade, o que a cidade pretende para os próximos 10 anos. Pretende isso. Esse é um dos pontos, né, que estão ali no meio das diretrizes de que a gente estabeleceu a partir de várias audiências públicas, 12, 13 audiências públicas, está aqui o gabinete do Bruno Lessa presente, que foi responsável também por parte disso, 12, 13 audiências públicas, depois foi votado aqui, o plano diretor, depois de muita luta, né, foi votado aqui, tiveram destaques de última hora, apesar dos pareceres favoráveis da Comissão de Meio Ambiente e de Urbanismo, parecer favorável a diversas coisas, que no momento de última hora no plenário tiveram destaques. E essa questão dos quiosques não foi destacada pelo governo. O líder do governo não destacou isso. Ou seja, naquele momento, o governo acenou que aquilo era possível, como foi possível durante as articulações com as reuniões, diversas reuniões com a Secretaria de Urbanismo, diversas reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente, isso foi aceito, né? E passou, recebeu o parecer favorável e foi aprovado no plenário. E aí espantou o veto que veio do Executivo, mas diante de toda a articulação que houve aqui, da aceitação do governo, quando o projeto foi votado, os vereadores entenderam, novamente em articulação com o governo, acredito eu, que aquilo devia ser derrubado, devia ser mantido, o projeto que foi aprovado aqui. Então isso é lei, está valendo, né? E como que a gente implementa isso? Acho que é essa a principal diretriz que a gente tem que tirar dessa audiência pública. Temos vários problemas aí colocados, né? Acho que tem coisas urgentes, emergenciais, essa questão da CLIM é uma delas. Eu acho que a gente tem que tirar algumas questões daqui como encaminhamento. Por exemplo, uma delas o Paulo já articulou antes da audiência, que foi de ter uma reunião com o Luciano Matos ainda esse mês, né? Que a gente tente articular com ele uma reunião junto com alguns representantes, para que a gente aí possa estabelecer de novo, é um ator fundamental desde o Projeto Orla, né? A gente, Renatinho, desde 2009, pelo menos, a gente está nessa luta, ele foi
eleito, inclusive, na época, como representante do parlamento no projeto Orla, e depois aí a Câmara passou o rodo na representação, mas depois acabou que nem saiu o comitê gestor e nem audiência pública, nem nada. Então, a gente tem que restabelecer o contato com o Luciano, aproveitar que ele voltou, e tentar, Paulo, aqui, o João estava aí, precisou ir embora, né? A gente tentar aqui na Câmara também, de repente, criar alguma coisa, alguma representação aqui mais ampla, né, para que a gente possa dar sequência nessa discussão também no Parlamento, a fim de começar a mexer no Código de Postura, né, porque o Código de Postura precisa ser atualizado. Eu comecei a discutir essa possibilidade da audiência com o Jorginho justamente quando o pessoal da postura e da ordem pública começou a mexer com o show que ele fazia lá no quiosque dele agora, na Operação Verão. Então, aí o que eles alegavam? Está no Código de Postura que não pode ter música ao vivo em quiosque. Como assim não pode ter música ao vivo em quiosque? Né? É um absurdo, uma demagogia, que igual falar, não pode vender cerveja em Caraí. Pô, só pode vender coco, sabe? E não tem banheiro em Caraí, não tem... É um absurdo. Como é que o quiosqueiro, e aí não é só o cidadão não, Renatinho. O cara que trabalha lá e que tem que virar à noite, porque aí eles têm que contratar também pessoa para ficar lá durante a madrugada, porque o negócio não fecha, fizeram um quiosque que não tem segurança nenhuma, você não pode ir embora e deixar ali. Então tem que dormir alguém ali. A maioria deles dorme, gente lá. E como é que vai o banheiro? Né? É uma covardia, é um absurdo. E isso já vem de muitos anos, a Prefeitura sempre falando, e com razão até então, que o Ministério Público da União, tudo entra com ação. Né? Entra com ação para tirar o chuveirinho, entrou com ação para tirar as mesinhas As tendas. Aquelas tendinhas. Então, a Prefeitura sempre se revoltou realmente. Eu lembro o Galo aqui reclamando e tal, na época, né? do SPU, do Ministério Público da União, que entravam com ação a todo mundo.